Bom dia, Igreja Viva de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida nesse momento. Que o Espírito Santo de Deus, ele continue a falar ao seu coração. Essa é uma mensagem que Deus ministrou para mim antes. Eu já chorei muito. Eu já consertei algumas coisas que eu precisava consertar antes de pregar essa mensagem. Porque ela tem uma profundidade familiar. Ela tem uma profundidade espiritual, ela tem uma profundidade conjugal e ela tem uma profundidade na criação dos nossos filhos, dos valores que a palavra de Deus, ela nos apresenta para essa formação deles. Esse ano Deus nos agraciou, através de oração, de jejum, com um tema anual chamado Honra. O caminho do alinhamento espiritual. E através de várias mensagens que já foram ministradas, eu tenho sido procurado, não somente eu, mas outros pastores, líderes, por irmãos que estão entendendo o significado desse alinhamento espiritual, da palavra honra, e estão nos procurando dizendo: pastor, eu preciso alinhar essa área na minha vida, eu preciso de ajuda nisso, daquilo. Nós já fizemos alguns atendimentos e eu estou falando isso para você entender que o Espírito Santo de Deus, que está no nosso meio neste momento, ele tem se alegrado do posicionamento que cada um de nós temos tomado diante dele, para que o nome dele seja exaltado. Amém, queridos? Então nós estamos no segundo bimestre dessas séries. A cada bimestre muda-se o tema. Então o tema dessa série neste mês é honra no lar. E o tema dessa mensagem nesta manhã é um tema muito significativo. Talvez você tenha percebido algo no púlpito aqui diferente, mas nós temos uma mesa posta aqui. E na medida que a palavra de Deus for sendo ministrada, eu acredito que Deus ele vai te dando o significado do porquê ela está ali. Eu queria que você, a partir de agora, se visse sentado nesta mesa com a sua família. O tema então é a mesa como lugar de restauração. A mesa como lugar de restauração. Abra sua Bíblia em Salmos 128, ele vai falar conosco através do seu Santo Espírito, porque essa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim, Salmos 128, do versículo 1 ao versículo 6. A palavra de Deus, ela diz assim: abençoado é todo aquele que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos, pois ele comerá do trabalho das suas mãos e serás feliz, e isso te será por bem. A tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da sua casa. A videira é uma plantação de uva, é a vinha. E a palavra de Deus diz que ela será frutífera pelos lados do seu lar, da sua casa. Os teus filhos como plantas de oliveiras ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E eu quero que você preste atenção que a palavra de Deus, ela se cumpre no que diz respeito à constituição familiar. O homem deixará o seu pai e deixará a sua mãe e se unirá à sua esposa, e ambos serão uma só carne. E a palavra do Senhor diz que há uma profecia a respeito de Deus para este homem: crescei e... Por isso os filhos em volta da mesa como oliveiras.
Então o Senhor te abençoará desde Sião. Sião aqui, ele representa ali o monte aonde Davi adorava, aonde se começou ali, através de Davi, a adoração, e chama este lugar de Monte Sião. É um topo alto. Mas aqui esse monte, o Senhor te abençoará desde Sião, pode ser a sua casa. Desde a sua casa. E a palavra de Deus diz que tu verás o bem de Jerusalém. Então Deus está falando assim: tu verás o bem da cidade de Campo Grande, aonde você mora. Porque há uma promessa: você verá o bem de Sião, e tu verás o bem também de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Agora faz assim com a sua mão, você, esposa, filhos, recebe essa promessa da palavra de Deus. Sim, tu verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Há uma promessa de Deus para o homem, para a família de Deus que teme ao Senhor. Há uma promessa. O texto que nós lemos aqui, irmãos, ele não começa com o templo. Ele não começa no templo, num lugar como esse que nós estamos. Ele não começa no culto como nós estamos aqui. Ele começa dentro da sua casa, dentro de uma casa familiar. A tua esposa, ele diz, os teus filhos, ele diz, serão abençoados ao redor da tua mesa. Versículo 3. A pergunta não é se há comida na mesa. A pergunta é: o que está sendo construído ao redor da mesa? A esposa, ela está como uma videira sendo cuidada. Você já foi num plantio? Já foi numa vinha? A vinha, ela não frutifica por si só. Ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser podada para que dê mais frutos. Podada num bom sentido de cuidado. Ela precisa ser adubada, porque ao tempo oportuno ela dará muita fruta. Ela dará realmente frutos significativos, como a que Josué e Caleb foi buscar na terra prometida, aonde teria que ser 2 varões de força para pegar um cacho de uva na terra que mana leite e mel. Você está entendendo a palavra? Sobre o cuidado que nós temos que ter com relação à nossa esposa, e também sobre o papel que essa esposa também vai ter. Daqui a pouco o Espírito Santo vai ministrar no seu coração também. O homem e a mulher têm um papel fundamental no seio da constituição familiar. Porque a mesa, queridos, ela nunca é neutra. Ela não é neutra. Aqui nós colocamos uma mesa. No mundo espiritual, desde ontem eu estou profetizando para que Deus esteja aqui no centro. E à direita, à destra do Pai, está Cristo Jesus. E o Espírito Santo que nos convence que nós carecemos de nos arrepender e de voltarmos para a presença de Deus. E eu fiz questão de convidar a essa mesa, de forma profética, você homem, você esposo, você marido, seja você casado ou seja você ainda que vai casar, que você entenda o que Deus está fazendo aqui nessa manhã. Você como esposo está sendo convidado para estar nessa mesa. Você como esposa, você está sendo convidada para sentar na mesa aonde se está a presença de Jesus. E de forma profética, você filho e filha, vocês estão também convidados a fazer parte dessa mesa. A mesa, diga comigo, a mesa, ela não é neutra. Ela sempre está formando ou deformando. Nós vamos falar sobre 2 mesas nesse momento. Uma mesa é negativa, uma mesa de desonra, mas nós vamos falar sobre o resgate, sobre a restauração da mesa da honra, da restauração da mesa
que é um lugar de restauração, da mesa que é um altar sobre a vida das famílias. A mesa pode ser um lugar onde a família se perde, ou um lugar onde Deus restaura esta família. Amém, queridos? E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é que a mesa revela a saúde do lar. E quando eu falo mesa sim, a mesa de jantar, a mesa de tomar café da manhã, a mesa de almoçar. Eu estou falando de uma mesa, de um momento, de um ambiente importante no núcleo da família. Eu estou falando sim dessa mesa. Deus vai nos conduzir para a mesa espiritual também, mas ela começa aqui. Uma mesa pessoal, uma mesa de unidade. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Salmo, ele não descreve perfeição. Se você ler aqui novamente, você vai ver que ele não descreve uma perfeição. Ele descreve uma ordem. Ele descreve papéis. Deus deixou papéis. A mulher deu o papel para que ela seja uma mulher virtuosa. O homem para que ele seja um líder que governa bem a sua casa. Um líder que seja provedor, que traz segurança. E também um sacerdócio. Um líder que conduz a sua casa à presença de Deus. Há uma ordem nas Escrituras para a família. Então ele descreve uma ordem. Uma esposa frutífera está aqui. Filhos firmes está aqui. E todos ao redor da mesa, ou seja, todos em unidade. Em Deus e em família. Isso é uma imagem de conexão que a Bíblia nos traz. Agora, eu quero que você observe, irmãos, a realidade de hoje. Vê se bate com você. E se não bate com você, dê glória a Deus. Mas se está batendo com você, em nome de Jesus, esse é um ano de alinhamento espiritual, conforme nós ministramos no tema do ano. Observe a realidade de hoje. Cada um em um horário. Pai num horário, filho em outro, mãe em outro. Cada um em uma tela. Não tem unidade, não tem comunhão. Cada um no seu mundo. A mesa deixou de ser um encontro e virou apenas um ponto de passagem, muitas vezes, nas nossas casas. Eu só passo para satisfazer uma situação: a fome do meu corpo. Mas a palavra de Deus, ela está nos dizendo que o reino dos céus, ela não é comida e nem bebida, irmãos. Há algo mais precioso ao sentar na mesa. É o ambiente espiritual que essa mesa gera. Porque nós, aqueles que professaram Jesus como Senhor e Salvador, nós devemos entender que há uma unção de Deus sobre a família. O nosso alimento primeiro tem que vir dos céus. E esse alimento do céu, ele se alinha com os alimentos da terra. É a mesma coisa de você estar tomando tudo, comendo ou bebendo todo tipo de coisa que te faz mal. E o Espírito Santo de Deus, assim como falou para os pais de Sansão, diz: o menino, ele não comerá qualquer coisa. Há uma orientação do céu para a mesa. Ele não vai tocar no álcool, no vinho e nem no fruto da vide, porque ele é um nazireu. Ele é separado. Deus me separou. Separou a sua família. Separou a minha família. Separou a minha pessoa como pai, como esposo, como marido. Separou a pessoa da minha esposa como uma esposa virtuosa, como aquela que governa a casa, como aquela que auxilia o marido. Nós temos uns papéis importantes. Não é um maior que o outro, é um do lado do outro, ombreando com o outro, para se cumprir um propósito bíblico na família. Você entende que a palavra de Deus, ela nos dá uma direção dos céus para a nossa família? E o ambiente da mesa, ela tem que ser ministrada nessa imagem, nessa figura.
A mesa então ela revela se há diálogo ou se há silêncio, se há honra ou se há desgastes ou desonra. A mesa na sua casa revela isso. Se há presença mesmo, se você está ali, se você se importa, se você vê o outro como importante, se você serve um ao outro. Então a mesa revela se há presença ou se há apenas uma convivência. Talvez você apenas esteja convivendo. E só conviver não gera honra, porque a honra nos leva a amar. Não existe honra sem amar, irmãos. Então eu quero dizer para você, quando a mesa se perde o seu propósito, irmãos, ela deixa de ser lugar de vida nas nossas vidas. Quando você permite que a mesa na sua casa deixe de ter propósito, é porque ela precisa estar como um propósito, ela deixa de gerar vida. O segundo ponto que eu quero ministrar é que quando a mesa se torna um lugar de perca, eu quero te trazer uma ilustração negativa dessa mesa de perca. Caminhe comigo, por gentileza. Gênesis 25, do 29 ao 34. E Gênesis 27, ele faz o fechamento dessa história, dessa ilustração que eu vou ministrar para você. Gênesis 25, 29 ao 34. E o primeiro saiu ruivo. Nós estamos falando de Esaú e Jacó, da história do casal Isaac e Rebeca. A palavra de Deus diz que o pai, o varão, o macho, o protetor, ele vê a esposa triste. E ele vai para o lugar do oleiro, se quebrar, se quebrantar, orar, interceder pela esposa que era estéril. Deus responde à oração do servo, do macho alfa, do homem. E Deus concede que Rebeca gere filhos. Só que quando Rebeca começa a gerar filhos, ela começa a ter alguns incômodos. E ela começa muitas vezes a se sentir mal no processo da gestação, porque os filhos mexiam muito dentro da barriga dela. E ela falou: Senhor, por que comigo? Por que comigo? Está escrito isso aqui, a gente só não vai ler passo a passo porque não vai dar tempo. Mas ela diz: mas por que comigo? Ela começa a perguntar para Deus o que estava acontecendo na gestação dela. E você que está gestando, você precisa conversar com Deus. Você precisa apresentar os seus filhos para Deus desde a concepção. Você precisa crer que Ele está no comando, do nascimento deles. Você precisa crer que Deus ele tem uma promessa para os nossos filhos, de bênção até 1000 gerações. Você precisa acreditar nessa palavra. Então ela conversa com Deus e Deus responde a ela: no teu ventre tem 2 nações. Tem 2 nações. Eu quero profetizar sobre o ventre que está gestando, que há uma nação nascendo a partir de você. Mas e Deus explica que o mais velho, o primeiro que nasce, que é Esaú, serviria o mais novo. Fale comigo assim: tudo que Deus faz é bom. Não toca naquilo que Deus já profetizou para a sua vida. Não ajude Deus a fazer algo que Ele disse que iria fazer. E a mesa negativa que nós estamos lendo é exatamente isso. As pessoas querem entrar no processo de Deus na vida do outro e termina estragando tudo. Nós, como pais, precisamos acreditar naquilo que Deus vai fazer na vida dos nossos filhos.
É lógico que você tem o seu papel e deve desenvolver diante da palavra de Deus, através da palavra de Deus. Mas você precisa entender que você não precisa ajudar Deus, e Deus, Ele não quer tua ajudinha naquilo que Ele já profetizou que vai fazer. Então Deus diz: 2 nações há no teu ventre, e o mais velho servirá ao mais novo. Havia uma palavra, havia uma direção, irmãos. Havia uma promessa de Deus sobre a vida de Isaac e de Rebeca com relação aos seus filhos. Havia uma promessa, um alinhamento já, e seria tudo uma bênção, com certeza, porque Deus não é homem nem filho de homem para que minta. Deus não deixaria virar um caos por conta dessa substituição de liderança, porque Ele iria conduzir. Mas dentro daquela casa, algo começa se desalinhando com o tempo. A Bíblia diz que Isaac, o pai, ele era preterido de Esaú. Ele escolheu Esaú e amou mais Esaú do que a Jacó. Como você que é pai, que é mãe, escolhe quem você vai amar mais, quem você vai amar menos, mas está registrado aqui na palavra de Deus. Você tem que criar os seus filhos de forma igual, amar de forma igual. Eles podem ser diferentes da sua identidade, no seu temperamento, no seu comportamento, mas o amor do pai e da mãe precisa ser igual. Não pode ter preteridos. Porém Rebeca também, ela amava Jacó, porque a palavra de Deus fala assim que Isaac, ele gostava muito de Esaú, porque Esaú se tornou um guerreiro, um caçador, um valente, um bruto. E Jacó, ele era um homem simples, do lar, da casa. Com certeza ajudava ali, mas sem perceber, queridos, o lar começa a se dividir. Quando nós praticamos isso, quando nós não enxergamos isso dentro da família, o nosso lar, a família, a nossa criação, os nossos filhos começam a crescer e a se desenvolver a partir daquilo que eles estão recebendo do pai e da mãe. Um pai inclinado para um filho, uma mãe inclinada para outra, e aquilo parecia apenas preferência, mas começa a formar destinos sobre a vida dos filhos. Esaú, ele cresce como um homem do campo, impulsivo, prático, imediato. E Jacó, ele cresce dentro de casa, observando, calculando, aprendendo a manipular. Não é à toa que quando ele nasce, a palavra de Deus diz, agarrado no calcanhar do seu irmão, os pais dão um nome profético de Jacó: enganador, trapaceiro. Eu quero que você entenda, cuidado com aquilo que sai da sua boca para a vida dos seus filhos. Cuidado com o que você fala ou profetiza sobre os seus filhos. Irmãos, você acha que eu estou me eximindo dessa ministração? Na minha casa, a gente sempre está fazendo um alinhamento. Esses dias eu errei muito com a minha filha e com a minha esposa em casa. E eu tive que fazer um caminho de volta. Eu tive que pedir perdão. Eu tenho que aprender com os meus filhos também. Porque, como diz Josué Gonçalves, os pais não nascem aprendendo a ser pais. Ele aprende no processo. Cada filho, ele é diferente um do outro. E nós aprendemos também com eles. Sempre é um novo tempo com cada filho. Então, Jacó aprende a se mover com estratégia, desonestidade. E no meio disso tudo está a mãe, a Rebeca, que ouviu a promessa de Deus. A Rebeca ouviu a promessa de Deus ou não? Se você leu nas escrituras aqui, Deus disse para ela e para o pai que o mais novo, seria o líder sobre o mais velho. Existia uma promessa de Deus sobre eles? Sim ou não? Existia uma direção, uma palavra, sim ou não? Mas Rebeca, ela tinha ouvido a palavra, ela sabia o que Deus tinha dito, mas em vez de descansar nisso, ela começa a tentar garantir que aquilo aconteça a partir dela, a partir de si mesma.
Ela não confia totalmente na promessa e no processo de Deus. Ela começa a agir por conta própria. E essa postura vai moldando o ambiente familiar. Aí chega um dia comum, mais um dia comum na vida deles. Nada de extraordinário. Quando nós lemos aqui, nada de extraordinário. Esaú, ele volta do campo, que estava caçando, como sempre. Ele estava esgotado, ele estava vulnerável, ele estava cansado, ele estava com fome. Jacó estava em casa, com o alimento pronto. E naquele momento simples, tudo se converge em uma desgraça. Jacó olha para o irmão e não vê apenas a fome do irmão dele. Ele vê uma oportunidade de trapacear. E Jacó então ele fala: vende-me o direito de primogenitura que você tem. Vende-me o direito. E essa frase, irmãos, eu quero dizer para você que ela não nasceu naquele instante, irmãos. Provavelmente a mãe, juntamente com Jacó, já vinha conversando já faz horas como ele assumiria a liderança do clã do seu pai, de Isaac. Porque quando nós falamos da primogenitura nas escrituras sagradas, nós estamos falando de uma herança e de uma liderança que o pai passava para o primeiro filho, que era mais ou menos 2/3 daquilo que ele possuía. Era uma herança em dobro. E o primogênito se tornaria líder daquele clã. E foi então construída, essa frase então ela foi construída ao longo de muitos anos. Ela foi perpetrada, ela foi analisada. Esaú, dominado pelo momento, ele responde: eu estou a ponto de morrer, de que me serve a primogenitura? E ali, sem perceber, irmãos, e muitas vezes nós nos incluímos assim, sem perceber o peso do que nós estamos fazendo ou que estamos falando, ele troca o que é eterno pelo imediato. Muitas vezes nós trocamos o que é eterno pelo imediato. Muitas vezes nós ensinamos aos nossos filhos trocarem o que é eterno pelo imediato. Quando você só pensa em seu filho ser um médico, quando você só pensa em seu filho ser um doutor, ser bem sucedido, ter dinheiro, conquistar, ter nome na sociedade, ter liderança na sociedade, mas você não é intencional com essa mesma força, com essa mesma postura naquilo que é eterno na vida dele. Muitas vezes nós trocamos o eterno por aquilo que é imediato. Nós vamos passar, irmãos. Nós vamos passar. 70 anos é fadiga e canseira depois. É uma preparação para voltar aos braços do Pai. E o que nós estamos deixando de legado para os nossos filhos? Essa mãe, ela olhava para um sentido do materialismo, do ser, do ter. Mas observe o que realmente está acontecendo naquela mesa. Esaú não valoriza o que é eterno, porque ele não foi formado para valorizar. Como você está formando os teus filhos? Jacó se aproveita porque aprendeu a conquistar controlando situações. E Rebeca, ao longo do tempo, já havia alimentado um ambiente onde confiar em Deus deu lugar a tentar ajudar a Deus. Quem aqui está compreendendo? Em nome de Jesus. Pode respirar, irmãos. Vocês estão me assustando olhando para mim assim. Aleluias, queridos. Deixa o Espírito Santo de Deus falar aos seus corações. O resultado ele aparece bem imediato quando nós lemos nas Escrituras.
naquele momento comum, diga comigo, momento comum. Na minha vida e na sua vida tem sempre momentos comuns toda hora. Um momento comum é quando você leva os teus filhos na escola. Um momento comum é quando você e seu filho vai lá levar o cachorro para passear. Existem várias formas de momentos comuns, mas é no momento comum que as escrituras diz que o pai e a mãe precisa inculcar os valores eternos nas vidas dos filhos. É no sentar, é no deitar, é no se levantar, é no caminhar, é a mesa. Esses são os momentos mais importantes, são os momentos comuns. Não é num lugar de informalidade, ou de formalidade, quer dizer. É nos lugares comuns. Num lugar onde não tem cerimônia, onde não tem consciência espiritual. Mas, se você não entender o papel da mesa, gera uma perca irreversível. E o mais profundo de tudo isso, aquilo não foi um acidente. Isso é profundo quando você olha para as escrituras. Não foi um acidente de percurso. Foi fruto de um ambiente. Foi fruto de uma preparação de ambiente. Houve uma preparação por parte da mãe. Houve uma preparação por parte do filho em enganar o pai e enganar o seu próprio irmão. E mais ainda profundo quando você faz análise do texto. Eles desonraram a Deus e a sua palavra e a sua ordenância, porque ele sabia que a primogenitura era do primeiro que nascia. E se Deus falar que ia trocar a liderança, que o maior ia servir o menor, era Deus que ia conduzir a forma mais correta de fazer isso. Deus não quer que você ajude Ele. A palavra de Deus não foi plenamente obedecida, o casamento não estava alinhado em honra e respeito, os filhos foram formados de maneira desigual. Anos depois, isso se agrava. Rebeca articula um plano, Jacó engana o pai, Esaú se levanta com ódio e a família se quebra toda. Quando você vai ler toda a história, quando Esaú foi enganado, ele fez uma promessa de morte para Jacó. A mãe de Jacó fala para ele: olha, pega tuas coisas e foge, porque você vai morrer. Então ele sai do seio da sua família e vai viver uma vida de ermitão, até ele se consertar com Deus. É tempo de conserto com Deus, irmãos. Se você é um Jacó, é tempo de se consertar com Deus. Tudo isso começou em coisas pequenas dentro da família, em desalinhamentos ignorados que não foi corrigido à mesa, em decisões silenciosas dentro de casa. Percas espirituais não começam em grandes momentos, irmãos. Elas começam em ambientes que deixam de honrar a forma que Deus age. Muitas vezes, irmãos, elas se manifestam em momentos simples ao redor de uma mesa como esta. Mas se existe uma mesa onde uma família ela perdeu algo, eu quero profetizar sobre a sua vida nesta manhã, sobre a sua casa nessa manhã, sobre a vida da sua esposa, do seu esposo nessa manhã, sobre a vida dos teus filhos nessa manhã. Eu quero profetizar, queridos, que Deus também prepara uma mesa onde vidas serão restauradas. Deus prepara essa mesa para nós. É promessa do Senhor na sua palavra. Eu quero falar sobre a mesa no lugar, como um lugar de formação. Êxodo 20, versículo 12, olhe para esse texto. Ele fala do filho que honra o pai e a mãe. A mesa é um lugar de formação. Se não tem mesa na sua casa, queridos, faça que nem o povo de Israel. Um tapete, senta ali no tapete, coloca uma banqueta, coloca o alimento ali, se você não tiver, né? E faça isso a partir de agora. Se não tiver mesa e você tem condição de comprar uma mesa, organize a mesa na sua casa, querido. Se esforce de tomar um café da manhã junto, se esforce de jantar junto, de almoçar junto. Pelo menos uma dessas coisas durante o dia você precisa fazer, para você poder ouvir, para
você poder se comunicar, para você poder ter percepção do outro, você precisa fazer. Então Êxodo 20 vai dizer que honra o teu pai e a tua mãe. Honra não nasce, irmãos, ela é construída, é uma construção, irmãos. A honra ela é construída, é uma decisão que eu tomo de honrar. Ela é formada na convivência, e numa convivência repetida, irmãos. Nós precisamos repetir aquilo que é comum no dia a dia, mas preparando o ambiente. A mesa é a principal escola da construção da honra. Amém, queridos? A mesa é a principal escola da construção da honra. E a sociedade está nos tirando isso. Pela síndrome do pensamento acelerado, pela síndrome da urgência do dia a dia, nós estamos perdendo o sentido da mesa. A mesa ela é formada na consciência repetida. A mesa é a principal escola, então, como eu disse, dessa construção. Na mesa se aprende a ouvir. Na mesa, irmãos, se aprende a esperar. Na mesa, irmãos, se aprende a respeitar. Na mesa se aprende a servir. Você pode me passar a salada? Não, deixa que eu te sirvo, amor. Não, filho, o pai quer ter a honra de te servir hoje. O Isaac ama ovo. De vez em quando ele fala: pai, seu pai fazer um ovo para mim? E a Deise de vez em quando fala assim: mas ele sabe fazer? Eu falo: não, eu quero fazer porque eu quero honrar ele. Eu falo: o pai vai fazer para você. Queridos, a mesa ela ensina, queridos. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que sai da boca de Jesus no Novo Testamento. O filho faz, ele como filho, o que vê o pai fazendo. Então aquilo que o pai fez, demonstrou, aquilo que o pai foi testemunho, o filho copia e faz igual, irmãos. Por isso que eu digo que a mesa, ela pode ser as duas coisas. Se você está ensinando errado, ele vai aprender errado. Filhos não estão sendo formados apenas pelo que os pais falam, mas pelo ambiente que os pais constroem, fazendo e demonstrando. Aqui está um princípio decisivo para o cumprimento da palavra de Deus. Demonstrar, ser exemplo. A mesa também como centro de discipulado. A mesa é o centro de discipulado, queridos, do berço ao altar para os nossos filhos. Existe um livro de Josué Gonçalves chamado Do Berço ao Altar. Ele fala muito sobre os papéis dos pais, o que ele tem aprendido como pai em várias áreas da vida dele. É uma boa dica para você comprar, você que é pai. Do berço ao altar. A crise da família não começa na falta de amor, começa na perca de ambientes de convivência. Sabe aquele ambiente onde o teu filho não quer ficar próximo de você? Aquele ambiente onde a esposa prefere que o marido almoça fora do que em casa? Aquele ambiente onde não se para fazer o DR, ou discutir um relacionamento de forma saudável, de uma comunicação saudável? É desse ambiente que estou falando. E eu não estou falando de perfeição, porque esses dias na minha casa eu errei feio. Gritei com a minha esposa, gritei com meus filhos, irmãos, e eu me silenciei por alguns dias. Aquilo que eu deveria comunicar, que era uma coisa importante, que era uma direção de pai importante, eu me perdi na minha ira. Tivemos que chamar o pastor Nivaldo, tivemos que pedir ajuda. Ele foi lá na nossa casa, nos aconselhou. Eu me silenciei. E hoje sentei em casa na mesa e pedi perdão para minha filha, para minha esposa, e falei: eu preciso retomar essa conversa, mas eu não posso ser um hipócrita e ministrar algo que eu não vivo. Eu não vivo gritando, mas eu errei ali.
Houve um acidente de percurso, mas eu tenho que fazer o caminho de volta, irmãos. E a mesa nos ensina isso. Não é fácil. Pregar é bonito, viu? É bonito a gente estar aqui, olha, alinhadinho, tudo. Estudar teologia, trazer o conteúdo teórico. Mas o prático é que tem validade. É o prático. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração não pratica aquilo que eles ministram na adoração. O principal da mesa, o principal nesses ambientes é a mesa. A mesa é mais do que um lugar para comer. É o ponto de encontro para nutrir o corpo, a alma e o espírito, amém? Amém, queridos? Quando a mesa se perde, a família começa a se desintegrar em silêncio. Hoje não falta comida, não falta estrutura, mas falta convivência intencional. E quando não há convivência, não há discipulado, não há transferência de valores, não há formação espiritual, não há transferência de legado. A Bíblia lá em Deuteronômio 6, 7, se você quiser abrir, a palavra de Deus vai dizer: ensina-as os teus filhos assentado em tua casa, no levantar e no deitar. Isso é cotidiano, isso é a mesa. Pais que abrem mão da mesa, abrem mão da formação dos seus filhos. A pergunta não é se seus filhos estão sendo formados. A pergunta não é essa. Porque eles estão sendo formados. De alguma forma ou de outras, eles estão sendo formados. A pergunta é: por quem? Por qual ambiente eles estão sendo formados? Mas, mesmo quando a mesa for perdida, irmãos, eu quero continuar profetizando. Deus ainda pode restaurar. Amém? E eu quero trabalhar também a mesa como um lugar de restauração, que é o tema da nossa mensagem. Na Bíblia, a mesa nunca é apenas refeição, é um instrumento de Deus. Davi, ele restaura Mefibosete à mesa. Davi, ele destrona ali Saul. Parece que a linhagem de Saul estava esquecida, mas Deus faz Davi lembrar de uma promessa, que ele iria honrar a geração de Saul. Então ele se lembra: há algum vivo na casa de Saul? Ele fala: olha, tem um menino, tem um jovem chamado Mefibosete, um aleijado, que não tinha perspectiva de vida, provavelmente mendigava ou vivia. E Davi falou: chama ele, porque é uma promessa de Deus no meu coração, há um voto de Deus no meu coração, e eu sei que Deus que colocou isso. Chama ele. A partir de agora, ele vai comer na mesa do rei. E é nessa mesa que Deus está te chamando. É nessa mesa que Deus está ministrando os nossos corações como igreja, como família, nesta manhã, para que você coma dela, que você sente na presença do rei e coma dela. Jesus também, ele se assenta com pecadores. Ele chama a mesa os pecadores. A mesa é lugar de graça, irmãos, é lugar de misericórdia, mas a restauração, ela exige de nós decisão. Alguém precisa iniciar a conversa. No caso mais maduro, quem é o mais maduro dentro de uma relação familiar? Pai e mãe. Então não adianta você simplesmente querer igualar o seu nível de caminhada, de vivência com o seu filho, com sua filha. Você precisa descer e aprender com ele, até que ele chegue numa maturidade. É difícil fazer isso, irmãos. Não é fácil. Mas se nós nos
rendermos a palavra de Deus, Deus vai nos ajudar. Então alguém precisa iniciar a conversa, alguém precisa quebrar o orgulho, alguém precisa criar o ambiente. Sem isso, o silêncio vira distância e a distância vira uma ruptura. Mas quando Deus entra na mesa, quando Ele é convidado para a mesa, tudo muda. Tudo muda. Então a mesa, ela é como um altar, irmãos. Atos 2:46, abra sua Bíblia. Na mesa é um altar de oração, um altar de partilha de pão. A palavra de Deus diz que eles partiam o pão em casa, e eles oravam uns pelos outros, e eles eram ministrados uns pelos outros. A presença de Deus não estava só no templo, ela estava na casa, ela estava na família. Por isso casa de paz, por isso pequeno grupo, encontro de oração no meio de semana, para você se fortalecer, para você ser ministrado, para você colocar ali o que você está passando, para você pedir oração pela tua luta. O partir do pão, a casa, a mesa pós pequeno grupo é importante, porque ali o Senhor ordena a bênção também, não é só aqui no templo. A mesa se torna altar quando há gratidão, quando há palavra, quando há escuta, há Deus no centro. Mas atenção, espiritualidade sem relacionamento é formalidade. Eu quero que você tenha atenção nisso que eu vou falar agora. Talvez a sua casa tenha mesa, mas não tenha mais conexão. Talvez você tenha convivência, mas não tem profundidade e nem intencionalidade de estar ali. Mas eu quero profetizar na sua vida. Mas Deus restaura ambientes e Ele começa pela mesa. Você crê nisso? Agora eu quero falar da mesa como lugar de restauração. João capítulo 21, versículo 1 e 12. Só abra e acompanhe no texto. João capítulo 21, versículo 12. Eu quero que você imagine essa cena. Não é mais uma casa dividida, como a de Isaac, de Rebeca, de Jacó e de Esaú, mas um grupo de homens quebrados agora. Os discípulos tinham visto tudo, caminharam com Jesus, ouviram as palavras, presenciaram milagres, mas agora tudo parece confuso. Jesus, ele morreu, ressuscitou, mas eles ainda não sabem como seguir. Então Pedro toma uma decisão: eu vou pescar, está escrito aí. E os outros apóstolos dizem: nós vamos com você. E eles voltaram para o lugar que eles conheciam antes, voltaram para a vida antiga deles, para o lugar seguro. Pelo menos eles achavam que era um lugar seguro, mas também para o lugar onde Jesus já tinha tirado eles. Talvez você já não tem mais a experiência da mesa, não tem a experiência mais de estar com Jesus, e você voltou a pescar, e você voltou para um lugar de onde Jesus, ele tinha te tirado já há muito tempo. E a palavra de Deus diz que eles passaram a noite inteira pescando e nada, nenhum resultado. Porque sempre que tentamos voltar para trás, irmãos, havia um vazio que nada preenchia. Mas a palavra de Deus diz que ao amanhecer, diga, ao amanhecer, o choro, que segundo a Bíblia diz, pode durar uma noite, mas a alegria vem. Jesus é a nossa alegria. Ao amanhecer, alguém na praia, eles ainda não tinham reconhecido. E aquela voz pergunta: filhos, tem alguma coisa para comer? Tem algumas coisas para comer? E a resposta era simples: não. Sem resultado, sem direção, sem resposta. Então aquela voz diz: lançai a rede à direita. Deus dá um comando para a família, Deus dá um comando para o homem, para a mulher: lance a rede ao mando da minha palavra.
E eles obedeceram porque eles já tinham tido essa experiência antes da ressurreição de Jesus. E de repente a rede se enche. João olha para Pedro, ou João, o profeta amado, que recostava a cabeça ali no peito de Jesus. Ele diz: é o Senhor. Você precisa dizer: é o Senhor que nós precisamos buscar. Ele veio ao nosso encontro. Você precisa reconhecê-lo novamente, porque quando você reconhece Jesus, a distância deixa de fazer sentido. Agora observe a cena final. Quando eles chegam à praia, Jesus já está lá. O fogo já está aceso. O peixe já está preparado. O pão já está pronto. E Jesus, ele diz assim: filhos, vinde, jantai. Perceba a diferença dessa mesa. Jesus não começa perguntando onde eles erraram. Não começa expondo o fracasso da noite. Não começa cobrando o abandono que eles fizeram com ele. Ele prepara uma mesa antes de restaurar o chamado. Ele restaura o relacionamento antes de corrigir o caminho. Ele cria uma comunhão antes de dar uma direção. Ele oferece a presença dele ali ao redor daquela fogueira. Homens se voltaram atrás e começaram a ser trazidos de volta. Pedro, que negou, ele é restaurado. Os discípulos que estavam confusos são reposicionados. Tudo começa em uma mesa, irmãos. E Jesus é o nosso exemplo. Jesus deu esse exemplo para nós. Deus não ignora o erro, mas Ele começa a restauração pela comunhão. Começa a restauração do seu casamento, da sua vida pela comunhão, dos seus filhos pela comunhão. A mesa de Jacó que nós falamos, ela houve manipulação. Mas na mesa de Jesus, ela há graça. Na mesa de Jacó, alguém perdeu. Mas na mesa de Jesus, todos são restaurados, irmãos. Na mesa de Jacó, tentaram controlar o resultado. Mas na mesa de Jesus, Ele já preparou tudo. A mesa que Jesus prepara, não expõe para condenar. Ele escolhe para restaurar as pessoas. Talvez hoje exista pessoas aqui, como aqueles discípulos, como eu, que falei a respeito da minha casa, que voltaram para o lugar que Deus já tinha tirado. Talvez não por rebeldia, mas por frustração, por orgulho, ou por cansaço, ou talvez até por confusão, não sei. Mas Jesus continua fazendo a mesma coisa. Ele prepara uma mesa e Ele chama: vinde, comei. A mesa está posta. Então hoje nós vimos duas mesas. Uma mesa onde uma família perdeu e outra mesa onde Jesus restaurou. A diferença não estava na comida, estava no ambiente que Jesus preparou. A mesa de Jacó revelou um ambiente duvidoso, desalinhado, sem confiança em Deus. Mas a mesa de Jesus era um outro ambiente. Era um ambiente de graça, um ambiente de presença, um ambiente de misericórdia e um ambiente de restauração. Agora a pergunta, queridos, que eu quero fazer para você, ela vai deixar de ser uma pergunta bíblica. Eu quero fazer para você uma pergunta pessoal. Eu quero que você olhe para dentro da sua casa. O que tem acontecido ao redor da sua mesa, lá na sua casa? Existe conexão ou apenas convivência? Existe uma presença intencional sua ou apenas convivência? Tanto você mulher, como você homem, como você filho. Existe honra ou um desgaste à mesa? Existe presença ou muitas distrações à mesa? Porque o problema de muitas famílias, queridos, não é a falta de amor, como eu já havia dito. É a falta de ambiente onde o amor pode ser vivido. Eu quero que você olhe para dentro de si como aquele que tem responsabilidade. A restauração da família não começa com todos. Sempre começa com alguém. E biblicamente começa com quem tem mais maturidade espiritual. Começou com Jesus.
Então a pergunta é: quem aqui vai assumir a responsabilidade de restaurar a mesa da sua casa? Quem aqui vai assumir a responsabilidade de restaurar a mesa da sua casa? Não é sobre esperar o outro, é sobre decidir iniciar. Se você quer ver a sua casa restaurada, você precisa tomar uma decisão: voltar a sentar à mesa intencionalmente, desligar-se das distrações, criar um espaço de conversa e de convivência, praticar o perdão, trazer Deus de volta ao centro da mesa. Isso não é um sentimento, isso é uma decisão. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Eu quero, antes de nós ministrarmos uma adoração, porque nós vamos adorar, mas Deus, nas minhas ministrações, Ele tem falado para mim não fazer o apelo através da canção, porque a canção muitas vezes ela te emociona, e a palavra de Deus ela é culto racional, é aquele culto que você ouviu, leu a palavra, pensou, e com a tua inteligência que Deus te deu, você vai fazer uma decisão. Então eu quero convidar você. Talvez haja aqui hoje pessoas que precisam restaurar relacionamentos dentro de casa. Esse é o primeiro grupo. Eu queria que você, em Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu já repreendo toda a influência maligna de Satanás sobre a sua vida, todo o orgulho sobre a sua vida, eu repreendo, e que você saia do seu lugar. Se você precisa restaurar os seus relacionamentos dentro da sua casa, e venha à frente, porque Deus vai fazer na sua vida e na sua casa. Saia do lugar, saia do seu lugar se você ouviu essa palavra, e se essa palavra, através do Espírito Santo de Deus, falou com você. Talvez haja aqui também pais que sabem que se afastaram emocionalmente dos seus filhos. Sabe que você está presente dentro da casa, mas o seu filho ser órfão de pai ou de mãe, porque só está a tua presença, mas ele é órfão de afeto e aproximação emocional. Quem é você? Se você é esse pai, se você é essa mãe, eu estou te convidando para você sair do teu lugar, pisar a cabeça de Satanás, porque nesses temas que Deus tem ministrado sobre honra, Deus está trazendo um alinhamento nesse ano sobre as famílias desta casa, porque Ele tem muito para fazer através da sua família, através da sua vida, como pai, como esposa, como filhos. E talvez você que é filhos, que carrega feridas e precisa liberar perdão aos seus pais, ou liberar perdão para que Deus possa te justificar e te curar. Saia também do seu lugar. Também pessoas que, como os discípulos, também eu quero convidar esse outro grupo. Talvez você, como os discípulos, voltaram para a antiga vida. Talvez você está na linguagem mais comum, no mundo, fora da vontade de Deus, que você sabe que é boa, perfeita e agradável. Talvez você esteja lá, mas Deus está te chamando de volta para a presença dEle. Talvez vocês estão distantes de Deus espiritualmente. Venha para este lugar, venha para esse momento que nós vamos orar no nome de Jesus. Irmãos, pise a cabeça de Satanás. O Espírito Santo de Deus já deu ordem aos anjos dele a respeito da tua vida de uma forma individual. Ele está aí do teu lado, ministrando, intercedendo, para que você venha, para que você creia na palavra, para que você creia no Espírito Santo que diz à igreja, como o pastor Divaldo ele ministrou aqui. Não é a palavra do pastor Cláudio, eu não tirei essa palavra do meu coração, eu tirei essa palavra da própria Bíblia, através do Espírito Santo de Deus. Queridos, não é aquilo que eu estou dizendo por dizer, é aquilo que a palavra, através do Espírito, falou no seu coração. Você que perdeu a direção, venha. Venha, você que está fora da direção espiritual, venha. Venha.
A palavra de Deus diz, Salmos 23:5: Tu prepararás uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Quem é os teus inimigos? A palavra de Deus diz que nossos inimigos são principados, potestades, poderes que trabalham contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso esposo, contra a nossa esposa, contra nossos filhos. A minha luta é a sua, não é contra a carne da tua esposa, não é contra a carne dos seus filhos, não é contra o mundo espiritual. Por isso Deus, Ele resgata através da comunhão, para que você viva o alimento dos céus, o alimento do reino. Saia do teu lugar, se quebrante na presença de Deus. A palavra de Deus diz que Ele te ungirá a cabeça com óleo. Ele terá alegria, porque o óleo ele simboliza a alegria do Espírito Santo, para que teu cálice transborde dentro da tua casa. Salmos 23:5. A palavra de Deus diz em Lucas 24:30-31: E aconteceu que, estando ele assentado com eles à mesa, ele tomou um pão e ele abençoou e ele partiu e deu-lhes. E a palavra de Deus diz que os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. Ei, Deus, abra os olhos, ó Pai, dos teus servos. Ó Pai, no convite da mesa, Deus já está presente e Ele se coloca à mesa e Ele te convida para você sair do teu lugar e se coloque à mesa com Ele. Jesus continua fazendo a mesma coisa. Ele preparou a mesa, Ele está te chamando de volta. A palavra de Deus, Mateus 5:6, Ele diz: abençoados são os que têm fome e sede de justiça. Vem para a mesa de Jesus, irmãos, porque eles serão saciados. Santo Agostinho, ele escreveu, e ele diz que nesse texto que nós lemos tem dois verbos: o ter, de ter fome, e o ser, de ser saciados. O primeiro verbo é o verbo do império das coisas, da possessão material e do poder. E o segundo é o império do espírito, das coisas que perduram. Não faça como Jacó e Rebeca, que escolheram as coisas finitas, mas as coisas eternas. Escolha as coisas eternas. Se você hoje reconhece desta maneira, e você está dizendo assim: minha casa precisa de restauração, ou você está dizendo assim no seu coração: eu preciso voltar para perto de Jesus, eu quero que você se posicione, eu quero que você venha para frente, em nome de Jesus. Bem, queridos, vamos adorar o Senhor com a última canção. Continue aqui na frente, por gentileza, não saia, tá, queridos? Você que veio à frente, continue aqui na frente. Eu quero orar por você ainda, continue aqui na frente. Não saia do lugar. Eu quero ministrar uma oração no final da sua vida. E você que ainda não veio aqui à frente, mas que o Espírito Santo de Deus falou no seu coração, esse é um tempo oportuno. Saia do seu lugar, em nome de Jesus. Eu queria que toda a igreja adorasse ao Senhor. Eu queria que você, a igreja que não veio à frente, levantasse suas mãos agora em direção a esses irmãos e começasse a liberar uma palavra profética sobre o casamento deles, sobre o relacionamento conjugal deles, sobre a vida dos seus filhos. Você tem uma palavra para ministrar sobre eles. Você tem uma palavra para liberar sobre eles. Estenda suas mãos como a alguém que carrega a palavra de Deus. Você tem autoridade de intercessão. Ore por essas pessoas. Ore para que Deus quebre todo o orgulho. Ore para que haja libertação e perdão sobre a vida deles e das suas casas. Ore para que Deus cure os vínculos familiares de cada um deles. Ore para que Deus restaure a comunhão das suas famílias. Ore para que eles possam retornar à presença de Deus, para que Deus possa retornar à sua presença no lar. Senhor, em nome de Jesus, restaura, Deus, a mesa, Pai, de dentro de casa, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Deus. Aleluias. Nós te abençoamos. Eu te abençoo na autoridade do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mesa da sua casa não será mais lugar de silêncio.
silêncio, queridos. A mesa na sua casa não será mais lugar de silêncio, mas lugar de comunicação, de comunhão, queridos, em nome de Jesus. A mesa na sua casa será um lugar onde Deus vai começar a restaurar a sua família, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Será um lugar de honra, será um lugar de presença, será um lugar de restauração, queridos, no nome de Jesus. A mesa que você decide restaurar hoje será um lugar onde Deus vai começar a restaurar a sua família, no nome de Jesus. Aleluias, glórias ao nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Tome posse daquilo que Deus entregou sobre a sua vida, no nome de Jesus. Leve essa unção para sua casa, leve em nome de Jesus e decida praticar isso na sua casa. Elabore, peça a Deus uma estratégia para retomar o seu posicionamento como marido, como mulher, como filho na sua casa, amém? Faça assim, queridos, com as mãos. Senhor Jesus, debaixo da tua bênção, Senhor, ó Deus, segundo, ó Pai, o teu Espírito Santo, ó Pai, nós abençoamos, ó Pai, a tua igreja na comunhão do Espírito Santo de Deus. Senhor, que essa semana seja uma semana de vitória, Pai, sobre a vida, ó Pai, de cada família, Pai, de cada irmão aqui, ó Senhor, ó Deus, que eles sejam, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, um canal de bênção, uns para com os outros, ó Pai, que haja bênção no seu trabalho, que haja bênção, ó Pai, na sua casa, que haja bênção, Deus, aonde eles plantarem, ó Deus, os seus pés, na autoridade do nome de Jesus, eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, queridos?